A postura do Wilker na audiência é a postura de um babaca, velho. Postura de um babaca, né? Tem uma hora que o cara pergunta pra ele, assim, o promotor pergunta pra ele, você retirou ali alguns comentários? Aí ele vira pro cara e fala assim, você prestou atenção no que eu falei pra juíza? Aí temos o Wilker Leão. Vamos lá. Eu vou mostrar um lance pra você que é o seguinte. É só um trechinho da... É o seguinte, vamos lá. Eu vou contar a história pra você, tá? No meu vídeo eu reajo isso de forma completa. E é o seguinte, você sabe muito bem que o Wilker Leão foi lá. E, aliás, eu quero uma ajuda do chat nesse tema, que eu realmente não sei, tá? Ele foi lá filmar as aulas, etc. Quando ele estava filmando as aulas, na época que ele estava lá fazendo vídeo na aula, etc., eu lembro que eu reagi. Eu elogiei a postura dele, porque a postura do Wilker dentro da sala de aula não foi uma postura arrogante. De fato, não foi. Ele não chegava com o celular. E aí? E aí? Essa aqui é a aula de esquerda? Não. Ele faz o vídeo dele lá. Ele põe lá no celularzinho dele lá e fica se filmando na aula, faz uma interlocução educada com o professor. Aí você tem tua opinião sobre isso. Você acha que ele é um paspalho? Você acha que ele não sabe nada? Aí beleza, cada um tem a sua opinião. A postura dele foi uma postura de boa. Entra na aula e tal. A postura do professor no primeiro dia de aula já foi errada. O cara já chegou, você quer atrapalhar minha aula? O professor foi confrontar ele. Beleza. E aí eu deixei uma dúvida. Falei, cara, eu não sei a legalidade disso. Eu não sei se isso é permitido ou não. Eu não sei até onde, né, não é a liberdade de cátedra, que a juíza até cita aí, mas assim, tem um nome, a autonomia universitária lhe dá, né, dá à universidade ou ao próprio professor o direito de impedir um aluno de filmar a aula, a sua interlocução na aula. Eu não sei isso. Se algum advogado souber, Eu sei, é propriedade intelectual do professor a aula que ele dá. Mas então, eu não posso filmar a aula e postar a aula, porque é propriedade intelectual do professor. Sim, agora, a minha interlocução com o professor no âmbito público, eu posso? Eu não sei. De qualquer forma, é uma propriedade intelectual do professor, porque você questiona ele e ele vai te dar ali uma resposta de acordo com os conhecimentos dele. Independentemente disso, é propriedade intelectual dele o que ele está dizendo ali. Bom, enfim. E a voz também entra em direito de imagem. Bom, aí ele foi processado, etc, etc. E aí ele foi condenado a 2 anos e meio de prisão, que você sabe... a partir de quanto tempo da prisão mesmo? 4 anos. Então, toda condenação abaixo de 4 anos, você troca a sua condenação por outra coisa. Então, em vez de ficar preso 2 anos e meio, eu presto serviço comunitário, eu pago cesta básica, eu isso e aquilo. O problema é que você deixa de ser réu primário, tá? E é um absurdo. Você tem uma condenação criminal, você vira um criminoso, o que é um absurdo. Eu, pessoalmente, discordo da sentença. Eu acho que você decretar 2 anos e meio de prisão pra um cara... mas ele fez uma babaquice. Beleza, mas 2 anos e meio de prisão... Mas o problema ali também não foi só a gravação da aula por direito de imagem. Ele também monetizou em cima disso. Não. E outra, ele teoricamente também expôs a imagem do professor, que falou que foi ameaçado, etc, etc. Isso. Que eu não acho que o Wilker fez isso. Monetizou em cima da situação. Entendeu? Mas eu não acho que o Wilker fez isso. Ele não acha que ele filmou o professor, vamos bater nele, vamos matar ele. Não. Né? O problema não foi a ameaça, foi a monetização em cima já de uma situação que já não era 100% lícita. E aí o que acontece? Eu discordo. Então é uma coisa complicada, porque assim, eu discordo do que aconteceu com o Wilker. Só que a postura do Wilker na audiência é a postura de um babaca, velho. Postura de um babaca, né? Tem uma hora que o cara pergunta pra ele, assim, o promotor pergunta pra ele, você retirou ali alguns comentários? Aí ele vira pro cara e fala assim, você prestou atenção no que eu falei pra juíza? Eu não tenho como retirar comentário. Tipo assim, calma, cara, o cara tá te fazendo uma pergunta, tá fazendo o trabalho dele. Pra que isso? Pra você mitar, pra você lacrar? Pra você, né? Então vai valer a pena? Será o vídeo, né? Depois de você desafiar o sistema de justiça brasileiro? Você pode discordar, mas você tem uma postura beligerante, não é o melhor dos casos. Enfim, vamos ver o trecho aí. Vai lá. Antes de só confirmar, qual que é a disciplina que ele ministra? História da África. Isso. Tá. O professor Estevão, no início das aulas, eu falo isso porque eu sou professora também, então no início das aulas ele colocou as diretrizes para os alunos, como que o semestre ia se desenvolver, as aulas, relacionado inclusive à gravação de aulas. Ele mencionou aos alunos se ele autorizava ou se não autorizava a gravação de aulas? Não, isso fica presente na segunda aula, que ele traz o termo que eu citei com a primeira testemunha aqui, que era para que todos os alunos assinassem, para que houvesse um embasamento da universidade e individual dele para um
posterior processo, e quem não assinasse, ele apresentaria uma nova lista para registrar esses nomes. Mas na primeira aula, voltando, era só para contexto, na primeira aula não há menção alguma a plano de ensino, a história da África, a qualquer contexto que seja acadêmico. Toda a discussão é em relação ao momento inicial, ele se apresenta, cumprimenta alguns alunos, diz que a matéria vai ser História da África, aí ele bate o olho em mim, que sento na frente, próximo dele. Aí ele fala, você é o aluno que grava as disciplinas? Isso não é tão agressivo, a senhora vai assistir depois. Aí eu digo, sim, sou eu. E aí ele pode parar imediatamente. Eu disse, com base em que legislação, professor? Porque a gravação... É só esclarecendo aqui para o senhor que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação garante ao professor proibir a gravação de aula. Só esclarecendo para o senhor. Mas ele, na segunda aula, ele então mencionou que não gostaria que as aulas fossem gravadas, é isso? Só para esclarecer esse primeiro ponto que a senhora faz uma menção à Lei de Diretrizes e Bases, qual seria o artigo que diz que é proibido? Liberdade de cátedra. Tá, mas é só com base nisso, o professor esclareceu ao senhor que não gostaria que gravasse as aulas? A gente vai seguir, mas a liberdade de cátedra é completamente distinta de uma proibição de uma gravação de imagem. Sim, mas é porque a senhora menciona uma disposição legal que não tem a ver com isso. Não estou aqui para discutir com o senhor sobre isso. Semana seguinte, antes de só confirmar. A parte pior para mim foi nem essa daí, né? A parte pior foi a hora que o promotor começa a perguntar para ele, o promotor também tá completamente... O promotor chega para ele e fala assim, o senhor, como é que ele fala? O senhor excluiu informações falsas que o senhor passou pela frente? Aí eu quero, quais informações falsas? Aí o promotor, não sei mais perguntas. Caramba, é tudo muito errado, cara. Né? Então, o que eu faço é o seguinte, eu vou dar uma dica para você. Se um dia você tiver problema com a justiça e você discordar do que a justiça está fazendo com você, principalmente em primeira instância, porque em primeira instância você encontra de tudo, cara. Você encontra juiz bom, você encontra juiz ruim, você encontra juiz inteligente, você encontra juiz burro, você encontra juiz militante, você encontra juiz imparcial, você encontra de tudo. Não tenha uma postura de desafiar o Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário, no fim do dia, ele é constituído através da aprovação da sociedade. É o meio pelo qual a nossa sociedade entendeu que a gente vai ter uma sociedade mais justa. Tem problemas, tem defeitos, temos que entender, ok. Agora, você ter uma postura de arrogância perante a isso, não é que você está sendo arrogante perante um babaca, um juiz que quer abusar do poder, algo assim, não é isso. Você está tendo uma postura arrogante perante a sociedade. Então, não tem essa postura do Wilker. Isso só vai te atrapalhar. Só vai te atrapalhar. Entendeu? Então, não concordo com a decisão. Então recorra. Mas no momento da audiência, saiba também que as pessoas estão fazendo seu trabalho ali. Olha, eu acho isso, eu acho aquilo, isso, aquilo. Entendeu? Não faça isso. Certo? Curtiu esse vídeo? Então deixa o like e comenta aqui embaixo o que você achou. Quero muito saber sua opinião.